Bom, beleza. Nesse vídeo aqui eu vou criar uma application controller para a gente controlar justamente os valores de aplicação que a gente for fazer lá no jogo. Então imagina que aqui no menu de opções que a gente tinha criado, eu quero selecionar que a música não vai tocar. Então, para isso, eu aperto essa caixinha. Para isso, eu aperto essa caixinha e eu quero que ela fique falsa. Então, quando eu abrir o jogo novamente, eu quero que ela continue falsa e que meu jogo inteiro entenda que essa caixinha está desligada, ou que o volume também foi mexido e tudo mais. Então, para a gente conseguir salvar essas informações e fazer com que o jogo entenda, a gente criou um script. Esse script não precisa estar atrelado a nada. Ele vai ser um script que o nosso jogo vai poder acessar. Então, por isso ele tem que ser um script estático. Então, a gente vai criar até uma instância para ele. Quando a gente cria isso aqui que eu estou fazendo agora, uma variável de instância, e define essa variável como a própria classe aqui, isso quer dizer que ele é a própria classe, a gente consegue utilizar essa variável e até mesmo a application controller, por ela ser uma public static, em outros scripts. Tá, então por exemplo, se eu quiser acessar agora essa application controller, eu consigo. Se eu abrir aqui e criar uma variável do tipo int, por exemplo, e eu quero que essa variável do tipo int receba algum valor de alguma variável que está nessa application controller, é só eu chamar ela através do application controller ponto e o nome da variável. Então eu tenho aqui a variável, eu quero que ela seja o mesmo valor daquela outra. Olha lá. Lembrando que aqui ela tem que estar em public static. Certo? Então, esse valor aqui, ó, eu estou acessando desse outro código, que pode estar em qualquer seção do nosso jogo, ele só tem que existir, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui então nossa application controller, e é o seguinte: a Unity disponibiliza pra gente uma biblioteca chamada Player Prefs, que é justamente o que o nome fala. O Player Prefs nada mais é que a preferência dos jogadores, Então, quando você entra e seta alguma configuração, você pode criar valores e salvar ele na pasta do jogo, fazendo com que a Unity leia quando ela precise e pegue esses valores que estão salvos na pasta. Eles não são valores dinâmicos. Então, sempre que eu abrir o jogo, esses valores já vão estar lá, entendeu? Então é como se eu tivesse salvo alguns valores, então eu estou vendo os valores salvos. E a partir disso, a gente consegue transferir esses dados para todo o jogo. Então, em qualquer lugar que eu consultar dessa application controller, alguma variável que eu esteja pegando dessa pasta, essa variável vai estar setada para todo o jogo entender o valor que está salvo. Entendeu? Então a gente vai fazer isso para conseguir configurar música e configurar língua, por exemplo. Então vamos lá. Como que a gente faz para salvar? A gente então coloca, para salvar, a gente tem que dar um set e o nome de alguma coisa que a gente quer. Então imagina que a gente vai dar .set float aqui, que eu quero salvar um valor float, tá? Então, o que ele espera como parâmetro? Ele espera que eu dê um nome para esse valor que eu estou salvando. Então, o nome que eu quero salvar aqui é, sei lá, volume, e o valor, né? Então, o valor tem que ser o que eu coloquei aqui. Então, se foi um set string, vai ter que ser uma string. Se foi um set int, vai ter que ser uma int. Nesse caso, é um set float. Então, eu vou salvar um valor float aqui, sei lá, 0. Então, o que ele está fazendo nessa linha de código? Ele está definindo lá nos arquivos do jogo uma variável chamada volume com um valor 1.0, beleza? Então, vamos separar isso em algumas classes. Essa é só public. Get volume. E tem que colocar o que ela retorna. Então, no
caso do volume, é um float. Então é public float get volume, tá? E aí ela precisa conter o retorno, que é get float. Então a gente vai pegar lá do volume, a variável volume, tá? E vai retornar esse cara. Beleza? Faz sentido? Então lá no ProAPFs eu vou pegar o get um float do valor volume e vou retornar essa variável. A mesma coisa para os outros três, tá? A gente vai criar aqui uma variável de default, beleza? Uma variável que vai definir valores padrões. Então, set default, uma função, desculpa. E essa função então vai definir, vai ter todos esses sets. Todos os valores padrões deles. Então imagina que para o volume eu quero que o valor padrão seja o máximo. Então eu posso até copiar no set aqui. Acho interessante a gente colocar o valor que ele espera, né? Então, para conseguir chamar a função e definir os valores quando precisar. Então float, o valor que a gente usa. Beleza. Então aqui eu vou passar como valor padrão o 1.0, tá? Aqui eu quero uma string. Então são todos esses que a gente quer. E a gente vai chamar o set default no começo da execução desse código aqui, beleza? Certo. Então a gente tem aqui o nosso application controller. E a gente tem as funções que a gente precisa, de get, set, e agora a gente vai aprender como é que a gente aplica isso lá no código, lá na Unity, beleza? Beleza, para o nosso menu de options, tá? A gente vai criar uma options controller, que é o que a gente vai atrelar ao nosso menu, justamente para conseguir utilizar essas configurações, tá? Atrela os valores, drop down, slider e o toggle. Beleza, esses caras, eles têm as propriedades. E no start, eu quero que eles recebam valores que estão definidos lá no set, tá? Então eu quero aqui na application controller ponto, e a gente quer utilizar o do language button, no caso é o get language beleza? E tem que só lembrar que isso aqui tem que ser static, tá? Para ele conseguir acessar. Public static float. Essa parte eu vou dar uma adiantada, porque eu meio que me enrolei com os valores, mas o que eu estou fazendo ali é definindo as propriedades para cada valor. Então imagina que o botão drop down, para você acessar a propriedade dele, você tem que acessar pelo ponto velho. E o ponto velho nada mais é que a posição no array do que aquele array está acessando. Então imagina que está lá no drop down, que é aquele que eu escolho a língua. A primeira posição, que é a 0, está português, e a segunda posição, que é 1, está inglês. Então eu tenho que, ao invés de ser string lá no set, no get dele, tem que ser int, e eu estou alterando essas coisas, entendeu? Só para exemplificar o que eu acabei de explicar, basicamente é o seguinte: os valores que eu tenho lá nas variáveis, então o drop down, eu retorno com um número int e não com uma string, então eu estou fazendo a tradução, se é 0 é português, se é 1 é inglês. E o slider, ele retorna um valor booleano, né, true ou false. E então eu estou só fazendo essa conversão de valores, já que eu não consigo salvar em bool.
tô salvando em int, então tô fazendo a conversão. Lá eu mando um true ou false, já que a variável é true ou false. E converto aqui para se lá é true, então eu salvo 1. Se lá é false, eu salvo 0. E a mesma coisa desse lado do campo, né, com relação ao string. Se aqui é 0, eu salvo uma string. Se aqui é 1, eu salvo outra string. Então é só uma conversão de paridade de valores. Para acessar as propriedades de dropdown, eu utilizo o ponto velho, que é o 0 ou 1. Como eu disse, lá é a posição no array. Então 0 seria português e 1 seria inglês, que foi o que a gente vai construir lá. O isMuted, eu uso o isOn, que é para verificar o true ou false, se ele está clicado ou não. E o volume, eu clico no valor mesmo, aí ele retorna um valor float, beleza? Lembrando que aqui, isso aqui não pode estar aqui, porque sempre que começar ele vai mudar para o default. Então a gente tem que fazer uma regra para verificar se é a primeira vez que o jogador iniciou o jogo, aí a gente seta o default, entendeu? Para definir isso, a gente tem que criar uma variável, uma função, com o retorno bool, tá? Então uma public static bool, que a gente vai chamar de first time, para verificar se é a primeira vez que a gente abriu o jogo, tá? E como que ela vai ser utilizada? É o seguinte, tipo, primeiro tem um if player refs. Aí a gente vai dar um get string, por exemplo, uma variável chamada first, for igual, no caso for diferente de isFirstTime. Isso aqui é um nome qualquer que eu tô dando, tá? Ela vai retornar true. Então a função está perguntando isFirstTime? True. Se não, false, beleza? Então aqui a gente tem o seguinte, a gente vai criar uma variável no playerPrefs chamada first, e ela vai receber, quando a gente chamar essa função de setDefault a primeira vez, isso aqui. Para quê? Para dizer que não é mais a primeira vez, entendeu? Então, quando eu chamar a função de setDefault para definir default a primeira vez, ela vai criar lá nessa variável first esse nome aqui, isFirstTime. Então, ele não vai existir lá, entendeu? Ele vai ser isFirstTime, e quando ele abrir aqui de novo para verificar se for first time, vai retornar false, e a gente vai utilizar isso aqui lá no nosso código de options. Tá, então aqui no código de options eu vou criar, vou pegar aqui a primeira vez que eu abri, né, se foi if application controller isFirstTime. Se for a primeira vez, eu chamo application controller setDefault, tá? Beleza? Entenderam? Então, se for a primeira vez que eu abri o jogo, se for a primeira vez que eu estou abrindo aqui, esse valor não estiver definido ainda, esse valor aqui, beleza? Aí eu dou um default, todos os valores eles são definidos para o padrão. E aí foi a parte que eu percebi que eu estava utilizando o ponto como eu falei ali, e estava dando certo. Então eu mudei para o ponto velho e coloquei a regrinha que eu expliquei lá de se é 0 em português, se é 1 em inglês. E uma coisa que eu até esqueci de mencionar é que no dropdown, quando você vai mudar ali, é só você apertar o menos que ele exclui e o mais para adicionar novas opções, tá? Ele vem com 3 como padrão, option A, B e C. Você pode colocar ali, escrever em inglês, português e mais alguma língua que você queira. Quando eu volto lá, o valor está salvo, tá? Se eu fechar o jogo e abrir de novo, o valor vai estar do jeitinho que eu deixei da última vez, beleza?
Então acho que por hoje é só, beleza?